Bom dia a todos, mais uma vez. É uma satisfação poder estar aqui, em nome da ASSIC, da Associação Comercial de Campinas, para poder falar um pouco sobre como que a gente ajuda o nosso empresário a vender mais. E dessa vez a gente vai falar de cadastro positivo. Por que é importante a gente usar o cadastro positivo para poder possibilitar um número maior de vendas? E a gente tem uma convidada super especial, que é a Roseli Garcia. Então, quero agradecer aí a participação de cada um de vocês que estão começando a entrar, a participação da nossa equipe também, em nome da Thalita, da Camila e do Fernando, que estão aqui nos auxiliando, sempre nos trazendo novas ideias, e a equipe da SIC, que é uma equipe muito antenada, que está sempre pronta aí para buscar novas soluções, trazer aí novas possibilidades para os nossos associados, ajudando o associado a vender mais, vender com bastante segurança. Eu acho que essa possibilidade do cadastro positivo traz isso. Então, quero apresentar hoje para vocês a Roseli Garcia. A Roseli, além de ser uma amiga querida, né, ela é graduada em Botânica Econômica pelo Mackenzie, também em Gestão Estratégica de Negócios e Vendas pela PUC São Paulo, tem mais de 40 anos de experiência na área de crédito, como vocês estão vendo aí, e na qual ela atuou fortemente junto aos principais protagonistas do setor, contribuindo sempre para estudos e formação dos conceitos, como os do cadastro positivo. Na Boa Vista, que é uma das empresas de birô de crédito, ela é uma das responsáveis pelo relacionamento com diferentes players, como clientes, parceiros, representantes de instituições públicas e privadas. Mas acho que o melhor de tudo, para nós que somos de associação comercial, é que a Roseli praticamente nasceu na Associação Comercial de São Paulo. Ela começou a trabalhar na Associação Comercial aos 13 anos e tem uma vida toda de associação comercial, uma vida toda de SCPC, então entende muito desse assunto e vai poder nos dar assim, ótimas dicas de como isso pode acontecer. Então, Roseli, seja super bem-vinda à nossa live de hoje. A gente está super feliz hoje de estar podendo contar com você. É um prazer enorme. Muito obrigada, Adriana. Eu é que agradeço. Primeiro, porque para mim é uma honra estar ao seu lado, eu tenho muito respeito e admiração pelo seu trabalho. E também porque eu, como você disse, eu nasci nesse ambiente de associações, né? Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar com as associações, com os associados, com os clientes, é para mim um motivo de muita alegria. E eu acho que você foi muito feliz na escolha do tema, cadastro positivo na geração de negócios, especialmente pelo momento que nós estamos vivendo, que é um momento de bastante incerteza. A gente não tem previsibilidade sobre o cenário futuro, mundialmente isso está acontecendo. Então, à medida que a gente começa a entender melhor as ferramentas para poder gerarmos mais negócios para as nossas companhias, nossas empresas, não importa o tamanho do negócio, nós também estamos contribuindo para a construção desse futuro, né? Para que as previsibilidades melhorem. E eu acho que a gente vai ter um encontro bem bacana. Estou feliz, acho que eu vou pedir para o pessoal participar bastante. Já recebi todas as perguntas que vocês gentilmente me mandaram, procurarei no decorrer da exposição já responder algumas, mas vai ser muito bom se vocês participarem, deixarem a gente saber de que forma que nós podemos colaborar, esclarecendo dúvidas, e, eventualmente, se a gente não tiver resposta, colaborar buscando a resposta para as dúvidas que vocês possuem com relação à aplicação do cadastro positivo, tá? Mas e é bacana para a gente está assim, o cadastro positivo, ele vem numa hora muito importante, né, Roseli? E quando a gente tem qualquer tipo de live sobre esse assunto, sempre a ideia é explicar o que é o cadastro positivo, como é que ele foi criado, como que ele funciona em outros países. Até eu quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar o Walter Yoshi, que hoje é presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, onde eu sou a vice-presidente, e ele foi quem foi o relator, né, dessa matéria, enquanto ele foi deputado
federal, então ele foi o relator dessa matéria, nos ajudou muito, também é vice-presidente na Associação Comercial de São Paulo, e acho que teve um papel super importante no cadastro positivo, aí, na criação do cadastro positivo. Mas acho que nesse momento, Roseli, o que a gente quer saber não é mais como foi criado, como é que funciona, a gente quer saber como é que o cadastro positivo ajuda o nosso associado a vender mais. Então, eu sou comerciante, quero saber, quero vender mais, preciso vender mais num momento que está difícil, que muita gente foi negativada e que as pessoas estão precisando dessa ajuda. Como é que o cadastro positivo é bom para a gente nesse momento? Então, acho que o nosso papo de hoje tem que ser nesse sentido. Então, Perfeito. quero deixar aí você agora com a sua apresentação, para nos brindar aí Perfeito. com todo o seu conhecimento. Tá Bom, bom? quem me conhece, eu estou vendo aqui, muito obrigada a vocês que estão me mandando abraços. Muita gente que está nessa live me conhece, sabe que eu gosto de falar. Então, eu fiz uma apresentação justamente para eu ter um roteiro e conseguir Então, cumprir vamos com lá. o prazo. Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer um pouco para vocês que eu tenho muito orgulho, né, de integrar o time da Boa Vista, porque nós trabalhamos pelo equilíbrio das relações de consumo no Brasil. Então, eu fico muito feliz de representar uma empresa que tem essa missão, né, de considerar importante tanto a ação das empresas como a ação das pessoas. Próximo, por favor. Vocês vão operar o slide para mim, correto? Então, quando a gente fala da Boa Vista, né, por que a gente consegue hoje dizer para vocês sobre a aplicação do cadastro positivo? Porque nós começamos há muito tempo. Estamos nesse mercado, a gente já anuncia há mais de 60 anos, mas na verdade há mais de 100 anos, porque nós somos o primeiro birô de informações sobre empresas aqui no nosso país, ainda quando a gente negociava café nos portos, né? E essa expertise toda, essa evolução histórica, permitiu que a gente chegasse num ponto onde desenvolvemos uma plataforma analítica única com uma capacidade extraordinária de combinar análises, tecnologia e criatividade. Pode parecer simples isso, tá, gente? Mas não é. Por exemplo, hoje a gente recebe uma gama de dados tão diversa e tão gigantesca que seria impossível você tomar uma decisão combinando informações como a gente fazia no passado. Ah, deixa eu ver a data da fundação da empresa, o nome do sócio, a data da admissão do sócio, deixa eu ver essa pessoa, se ela tem protesto, se ela tem registros no SCPC, cheques sem fundos. Essas informações, a gente costuma, inclusive, chamar, são informações de foto, né? A gente usa essa metáfora, porque você olha uma informação da pessoa naquele momento em que você a está analisando, mas não tem como saber o comportamento dela no decorrer da sua vida de relacionamento de negócio, nem da pessoa, nem da empresa. Então, na verdade, o que a Boa Vista faz? Ela pega os insights analíticos de altíssimo valor agregado, todas essas informações, e trabalha dentro de um processo de análise estatística, de aplicação de árvores de decisão, mas não de uma forma burra, né, onde simplesmente você bota fórmulas construindo modelos, porque se o modelo existe e ele não é bem aplicado, ele fica um modelo inútil. Nós estamos nos destacando em grandes empresas justamente porque nós construímos o modelo, usamos a inteligência de softwares que fazem seus cálculos, mas nós colocamos os elementos de componente de negócio. Então, quando a gente junta isso com criatividade e com uma tecnologia parruda que aguente, né, o resultado é maravilhoso. Então, a gente está com soluções personalizadas muito boas, a gente está vendo o resultado prático do nosso trabalho nos clientes que estão pilotando, e foi graças a isso, inclusive, que nós pudemos trabalhar, dentro do próximo slide, por favor, soluções para todo o ciclo de crédito, tá? Quando vocês pensam assim, puxa, como que eu vendo agora, nesse momento da pandemia, o que eu faço? Nós estamos usando soluções importantíssimas para prospecção,
para você identificar e localizar seus clientes certos, para se prevenir de fraude, né? A gente está vendo aí uma avalanche de fraude nas compras por meios digitais, os fraudadores estão se especializando, mas a Boa Vista tem uma gama de serviços que ajuda, e a SIC e outras entidades disponibilizam esse serviço para vocês. Podemos trabalhar melhor a concessão, deixando de considerar aqueles elementos que a gente faz uma análise subjetiva, passando para elementos de uma análise objetiva, automatizada, sistematizada, e que aprende com as suas próprias decisões. Trabalhamos também o gerenciamento dos nossos clientes, olhando, né? Porque a hora que você concede para um cliente, inicia um relacionamento, tem uma situação. Mas no decorrer da vida, outros eventos podem acontecer que mudam um pouco o comportamento do teu cliente, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, é muito importante também tratar o monitoramento da carteira e as soluções de recuperação de crédito. Aqui, inclusive, nós estamos à frente, há anos-luz à frente do mercado, porque começamos já há muitos anos a trabalhar uma régua de integração com o cliente, com mecanismos de comunicação totalmente informatizados, e-mail, SMS, mensagens, e nós hoje, né, felizmente, dentro desse processo, onde foi um pouco difícil conversar com as pessoas que já não estavam mais nos seus endereços profissionais, etc., através dos mecanismos digitais, nós continuamos mantendo nosso relacionamento com o cliente, tanto para favorecer as ações de recuperação, como também para prospectar cliente para os nossos associados, ok? Próximo, por favor. Dentro desse contexto, né, a gente usa a inteligência analítica justamente para alavancar a qualidade das decisões. Você pode me dizer, você empresário, eu tomo decisões boas, minha inadimplência está sob controle, eu estou numa zona de conforto, eu não preciso mexer no que está funcionando. Mas eu vou te fazer um convite, preste bem atenção nos resultados que nós vamos apresentar daqui para frente. Se o seu processo hoje é bom, e se a sua inadimplência é controlada, se você usar os recursos que nós vamos te demonstrar, você vai ter um processo ótimo e uma inadimplência mais controlada ainda. Ou então, manter o seu nível de inadimplência, mas expandir potencialmente o teu volume de negócios, conseguindo manter o mesmo índice de inadimplência no momento, ok? Então, vamos para o próximo, por favor. E aí, gente, é inevitável, né? As empresas às vezes relutam um pouco, eu tenho ouvido muito isso. Eu vou esperar o outro entrar para ver aonde o cadastro positivo vai ser útil. Imagino que a Adriana, o Fernando, que estão aqui conosco, ouçam essas coisas, né? No entanto, gente, já está acontecendo um movimento que talvez não esteja sendo percebido, e é um movimento inevitável. O mercado vai mudar. A forma de concessão de crédito vai ter um processo totalmente novo, e quem chegar antes, e quem começar antes, e quem aproveitar antes, certamente vai se diferenciar. Porque nós vamos ter construção de novas políticas, nós vamos ter um novo olhar para os clientes, nós vamos ter novas ofertas, nós vamos considerar o crescimento das nossas operações com novos parâmetros. Eu fico, assim, muito preocupada, às vezes, nos meus contatos, né, eu falo com muitas empresas e, às vezes, eu escuto assim, bom, eu sou menor, eu vou esperar o grande fazer e aplicar o cadastro positivo e carregar dados e começar a consultar para ver o que eu consigo depois absorver. Mas o que é importante entender é que, mesmo você sendo pequeno, se você começa a ter uma vivência e começa a aprender com esse processo, como você melhora a sua decisão, como você coloca mais clientes dentro da sua organização, você melhora muito a sua competitividade. E muitas vezes isso pode fazer uma diferença enorme com relação aos seus concorrentes, porque você chegou primeiro, porque você faz uma oferta mais ajustada, você consegue ter melhor previsibilidade do público com o qual você vai negociar. Previsibilidade em relação a se ele é um bom pagador,
qual é o volume normal de dívidas que ele paga aproximadamente pelas taxas de score para esses itens, e daí você consegue definir, inclusive, aquele cliente para o qual você está concedendo pouco crédito e ele poderia perfeitamente tomar mais crédito seu, porque ele não está tomando crédito seu, mas você olha que ele está tomando crédito no resto do mercado e ele é um excelente pagador. Isso vale também para as pessoas jurídicas, né? A gente, às vezes, não conhece a história da pessoa, não conhece a história da empresa, ela não é uma pessoa habitualmente adquirente de crédito no mercado, mas como nós recebemos fontes diversas no cadastro positivo, você consegue entender que ela tem uma conta de luz, ela tem telefone, ela cumpre seus compromissos nas utilities e nas telcos de forma satisfatória. Então, dá para concluir que ali você tem potencial de pagamento. E o que é melhor? Você não vai analisar essas informações para concluir isso, porque são milhões de eventos que são analisados. Na verdade, o que você vai fazer é, através de scores que você recebe, com indicação de o que aquele score representa, tomar uma decisão mais assertiva, com maior previsibilidade, ok? Próximo, por favor. Tem uma coisa, eu resumi bastante aqui, eu não vou falar de lei nesse momento, mas eu fico à disposição de vocês, né? Eu estou lendo aqui o chat, não está dando para eu dar beijo para todo mundo, tá, pessoal? Mas eu estou vendo os cumprimentos de vocês. Eu estou muito feliz que todos vocês estão aqui. Eu vou passar esses highlights para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas sobre lei, deixem para a gente a mensagem aqui no chat do Facebook, porque nós vamos conversar com vocês depois, mesmo que não seja possível hoje, a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Eu quero que vocês fiquem especialistas em cadastro positivo, tá? Mas, em linhas gerais, qual é o contexto? Hoje, a inclusão da informação do cadastro positivo no Biro, ela ocorre independente da autorização do consumidor. Também existe uma obrigatoriedade dos credores de todos os segmentos enviarem informação positiva ao Biro a cada 10 dias. Isso significa que as empresas que estão nos assistindo precisam se preparar para cumprir esses itens da legislação. Mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês da vantagem de vocês cumprirem esses requerimentos legais. Todos podem consultar o score e pontuações de crédito, tá? No entanto, para a consulta detalhada, aquela consulta que abre a informação, eu vou mostrar um modelo mais para frente, existe a necessidade de uma autorização do consumidor. E isso aqui dá uma certa segurança, né? Porque as pessoas falam, eu tenho, como vou colocar os dados abertos do meu cliente, meu concorrente vai saber quanto que ele compra de mim por mês, quanto que ele paga? Não, não vai saber. Porque a informação que hoje é a informação default do sistema positivo é um score. As pessoas só vão acessar os detalhes das compras se o próprio consumidor, para cada operação que ele fizer, for lá e der uma autorização especial. O que a gente sabe que, na prática, ocorrerá em situações muito delicadas, muito especiais. O rito natural, a forma natural de acontecer, será sob a forma de um score, onde você não conhece os detalhes. Então, quem tem medo, eu ouço isso, eu não vou dar a informação do meu cliente, porque eu vou falar meu cliente bom para todo mundo e o meu concorrente vai lá buscar. Não, isso não é fato, porque nós não, nenhum dos birôs, tá? Não é nós, Boa Vista, ninguém poderá apresentar a solução aberta dizendo quem foi que deu a informação. Isso, inclusive, foi uma das perguntas que eu recebi. Não há risco de você ter, por exemplo, a sua lista de bons clientes sendo demonstrada para o seu concorrente ir lá diretamente atacar e fazer alguma ação sobre seus bons clientes. Inclusive, a informação do cadastro positivo não pode ser utilizada para fins de marketing. Ninguém pode usar a informação do positivo para extrair uma lista de prospects ou uma lista de pessoas que a gente vai abordar com oferta.
A legislação não permite isso, só pode consultar o cadastro positivo para fins que envolvam operação de crédito ou alguma operação que tenha risco de valores transacionados envolvido, tá? Outra coisa, né? As informações que só os bancos tinham, agora estão refletidas em todos os produtos. Então, existe uma democratização aqui no conhecimento do conteúdo das informações. Porque os bancos, gente, eles são tão grandes, eles têm tantas organizações incorporadas a eles, que eles acabam tendo um mini positivo, né? Sabendo o comportamento da pessoa nas financeiras, no próprio banco, no cartão de crédito. E o que acontecia? Essa informação ela era restrita de cada um dos bancos. Agora, felizmente, essas informações já estão refletidas no produto. Eu vou passar para vocês me perguntaram, uma dimensão, tá? Hoje nós temos aproximadamente 100 milhões de informações, de documentos, né, de empresas e pessoas já sensibilizadas com informações do positivo. 95 milhões de CPF, 5 milhões de CNPJ, tá? Então, nós temos muita gente já cujas informações do cadastro positivo estão povoadas nas bases de dados e estão compondo as informações que estão circulando. E mais de 90% dos CPFs consultados, daqueles que estão em movimento no mercado, retornam já com a informação do cadastro positivo, tá? Então, para aqueles que também me disseram assim, o cadastro parece uma lei, né? Existe, mas não funciona. Parece, eu achei até muito engraçado, alguém falou assim, eu ouço falar do positivo faz muitos anos, mas eu não vejo o positivo. E eu até trouxe, no finalzinho eu vou mostrar uma foto da gente falando desse cadastro em 57, e é verdade, gente, fala-se muito, mas hoje vocês podem acreditar, o cadastro positivo é uma realidade, e as empresas que estão se valendo das informações estão se sobressaindo, inclusive nesse momento de crise. Eu já vou ajudar vocês de como. Olha aqui, vamos para o próximo slide, dá uma olhada quantas informações acabam sendo incorporadas ao sistema. Nós tínhamos informações restritivas, né, pessoal? Nós tomávamos as nossas decisões baseados em informações restritivas. E agora, além das informações restritivas, que elas não deixam de ser importantes, nós teremos informação de crédito pessoal de todas as instituições financeiras, do varejo, das fintechs. Nós teremos financiamento imobiliário e consórcios. Nós teremos cartão de crédito e cheque especial. Nós teremos financiamento de veículos e consórcios. Nós teremos informações de private label do varejo, de CDC do varejo. E 2 grupos de informação que eu considero importantíssimos, que são o das utilities e o das telcos. Utilities, consumo, né? Água, energia, gás. Telco, as telecomunicações, todas elas. Então, eu acho muito interessante que a gente comece a lidar com essas informações e comece a entender como elas afetam, como elas melhoram a nossa decisão. Eu ontem, até para fazer uma recordação de como era, né, eu participei da primeira versão da lei, o Walter ainda não tinha nem iniciado a carreira política dele, e eu estava fazendo, assim, uma retrospectiva silenciosa sobre o cadastro positivo e acabo verificando que tudo aquilo que a gente dizia, né? Nós falávamos assim, vai diminuir a assimetria, você vai poder separar melhor o bom pagador daquele que eventualmente precisa de um melhor acompanhamento ou precisa de um limite de crédito inferior para você não correr tanto risco. A gente vai poder fazer inclusão de pessoas que antes não tinham condições de adquirir crédito, porque eram desconhecidas nos meios tradicionais. Então, tudo aquilo que a gente falava assim como uma expectativa, né, até para convencer as autoridades, hoje eu olho e vejo que a gente acertou.
as expectativas se tornam realidade, porque, de fato, quando você usa uma informação restritiva, eu tenho 2 casos que a gente simulou para mostrar para vocês, a decisão, ela não é errada, não, a informação negativa, ela é super importante. Veio uma pergunta, né, se a gente deve ignorar as informações restritivas, se não deve mais consultar, porque elas não servem mais, ao contrário, as informações tiveram muito valor e toda a nossa política, no nosso país, ela se desenvolveu muito fortemente sobre informações disponíveis, que eram as informações cadastrais, as informações restritivas e os modelos de previsibilidade. Então, essas informações continuam sendo componentes importantíssimos da nossa decisão. A diferença é que, sobre essas informações, a gente entra com uma camada de outras informações tão importantes que são combinadas entre si e que levam a gente para nós estamos aqui num patamar de decisão, mas a gente, com o cadastro positivo, eleva esse patamar a termos muito significativos. Então, não haverá nenhuma descontinuidade dos produtos tradicionais, em nenhum dos casos, entendo eu, mas eu acho que, naturalmente, as empresas devem migrar imediatamente para o uso do cadastro positivo, seja ela uma empresa que venda para pessoas, seja ela uma empresa que venda para empresas. Porque, se ela não fizer isso, ela está deixando de aproveitar uma grande oportunidade de aumentar seus negócios, reduzir sua inadimplência, ou aumentar seus negócios mantendo sua inadimplência, tá? Aí o pessoal fala, mas é caro, né? Eu vi aqui o cadastro positivo é caro. Gente, o que é caro? Vamos procurar raciocinar. São trilhões de informações que são processadas, muitos estudos formulados, uma infinidade de softwares aplicados para entregar para você uma informação absolutamente tratada, com a aplicação de uma inteligência analítica e uma inteligência de negócios que veio se desenvolvendo no decorrer de mais de 60 anos de atuação. Quando você compara o investimento que você faz para adquirir uma informação positiva com aquilo que você gera de novos negócios para a sua organização, a proporção entre o que se investe na informação e o que se ganha, ela é absolutamente favorável para qualquer negócio. Então, o que a gente recomenda também, a forma da gente analisar as coisas não vai mais poder ser a compra da foto. Você não está mais comprando um instantâneo, você está comprando um filme longa-metragem épico com previsibilidade de futuro muito assertiva. Por isso que existe uma diferença nos preços, nos custos, nos valores, mas isso não significa que essa diferença não retorne para os empresários sob forma de um resultado absolutamente compensador, ok? Vamos andar agora para o próximo slide, por favor. Por que, então, que o cadastro positivo é bom para todos? Porque os credores enviam os dados do pagamento dos consumidores e das empresas para a Boa Vista. Depois, nós criamos os scores com as informações positivas para os nossos clientes, combinamos essas informações, os credores usam a informação positiva para diferenciar o melhor perfil, os credores podem conceder mais crédito, podem optar por diferenciar taxas de juros dependendo da taxa de risco de cada cluster, de cada grupo de clientes que ele identificar, e ele pode também, sem dúvida nenhuma, aumentar seus negócios. E a coisa mais importante, né? A economia melhora como um todo. Em todos os países, eu trouxe aqui alguns exemplos também, onde o cadastro positivo funciona na sua plenitude, nós tivemos, historicamente, um crescimento da economia, uma melhoria dos negócios, melhoria do emprego, então é um ciclo virtuoso. É por isso que o governo, né, as entidades, apoiam a implantação do cadastro positivo, tem uma ótima expectativa,
porque ele pode ser um instrumento, inclusive, de recuperação para o nosso país nesse momento tão delicado, onde está todo mundo tão cauteloso, tá? E aí, claro que todos acabam ganhando nesse ciclo virtuoso. Agora, eu trouxe também, eu vi algumas perguntas, eu trouxe a pergunta do mito ou verdade, porque a gente também tem fake news no cadastro positivo, tá, gente? Eu olho pela internet, saem umas coisas, às vezes, que me deixam, assim, impressionada. Por exemplo, sua vida vai ser colocada na janela, né? As pessoas vão conseguir saber até em que supermercado que você compra seu alimento, mas não é nada disso, tá, gente? Primeira coisa, Então, isso é uma coisa importante, né, Roseli? Porque muito se fala de forma negativa do cadastro positivo e as pessoas, isso acaba gerando uma dúvida muito grande. Nossa, mas daí vão sair beber minha vida inteira, né? Acho que o associado, quando a nossa equipe vai até o associado para vender o cadastro positivo, para mostrar, e tem muito essa dúvida, porque houve muita notícia que não condiz com a realidade. Então, é super importante você explicar essa diferença, porque nós temos aqui diversas associações comerciais aqui nos acompanhando, viu, Roseli? Que legal. Não é só o pessoal só de Campinas, não, muito mais da nossa regional toda aqui, fora da regional também. Nós temos aqui diversas cidades, até o pessoal da Associação Comercial do Paraná está acompanhando, de outras regiões. E, olha, o nosso presidente também da nossa federação, o Alfredo Kotachi, está dizendo aqui que está acompanhando a nossa live. Que legal! Como é o presidente do Conselho da Boa Vista Serviços, ele está também acompanhando para ver aí de que forma nós vamos estar aqui nos saindo para poder falar para as associações comerciais, e porque isso é muito legal para a gente depois levar para as outras associações, difundir para os seus associados, porque é um assunto que é muito importante para todos nós, porque ele ajuda o comércio a vender mais, né? E existe muito essa dúvida enorme do empresário, se ele deve utilizar o cadastro positivo, se ele não deve, se ele, por exemplo, se ele não paga pontualmente, se ele vai ser prejudicado, entendeu? Porque o cadastro positivo vai olhar o comportamento positivo, né? Poxa, mas eu sempre pago atrasado a minha mensalidade, isso vai me atrapalhar ou não? Então, Roseli, conta aí das fake news para a gente poder esclarecer e desmistificar a questão do cadastro positivo aí, mostrar o quanto que ele é bom aí para os negócios, principalmente agora nessa retomada com tantas dificuldades. Perfeito. Olha, muito obrigada. Eu estou vendo aqui a audiência sensacional, o apoio de vocês e mandem perguntas para a gente poder atingir o objetivo aqui, abraço para o nosso presidente aí da Doutor Alfredo, nosso parceiro, doutor Alfredo apoia incondicional esse projeto, ele foi um operador, né, da aprovação desse projeto, nós temos muita gratidão pela sua parceria, muito obrigada, viu? Então, gente, vamos lá para as fake news, né? O que é mito ou verdade? Vai colocar a sua vida na janela? Não, por quê? Para que finalidade a consulta pode ser feita? Olha lá, realização da... Próximo slide, por favor. Análise de risco de crédito. Subsidiar a concessão ou extensão de crédito e a realização de vendas a prazo. Subsidiar outras transações comerciais ou empresariais que impliquem risco financeiro. Então, não tem essa, por exemplo, a vizinha da Adriana, né, quer saber da vida dela, fala, eu vou consultar a Adriana no cadastro positivo para ver quanto que ela gasta por mês. Isso não existe. Se ela não estiver fazendo uma operação de crédito com a Adriana, declarada, oficial, ela não pode ter acesso a essas informações, ela não tem acesso a essas informações. E que tipo de informação a gente vai conter no cadastro? Sempre será dado financeiro, de pagamento, relativo à operação de crédito e obrigações de pagamento. Aqui não vai ter, gente, informação sobre preferência sexual, orientação sexual,
sobre genética, ligadas à saúde, à origem, etnia, preferências filosóficas, posições religiosas ou políticas. Todas essas informações são consideradas excessivas e elas não fazem parte do cadastro positivo, tá? Então, depois, quem mandou a dúvida, se quiser mais informações, pode me procurar que eu explico campo a campo o que vai compor a informação. E aqui, ó, esse é o medo, esse é o pavor, né, das fake news. Estou dando um exemplo aqui, esse exemplo é de uma colega nossa lá da Boa Vista, e ela tem uma conta no Nubank, e então aqui a gente vê as informações dela abertas, né? Ela gastou na Omnia, no Uber, na CVS, que eu adoro também, valor, a data e etc. E aí o total que ela tem a pagar no cartão dela é de 2.115, um vencimento em 20 de janeiro, pagamento mínimo de 317. Você poderia me dizer, nossa, mas eu vou conseguir saber aonde ela fez as transações com os cartões? Não, porque nada disso aparece no cadastro positivo, não é nem informado para a gente. O que é informado é o vencimento, o pagamento mínimo e o total a pagar. Mesmo assim, esta informação, posteriormente, não aparece dessa forma em relatório nenhum. Ela é transformada em um score, junto com várias outras informações recebidas acerca da mesma pessoa, tá? Agora, o que é que não faz parte do cadastro? Transações pagas à vista, saldo em conta corrente. Ninguém vai saber o saldo em conta corrente das empresas ou das pessoas. A renda, ninguém vai saber a renda. Valor de aposentadorias, ninguém vai saber. Então, se você ainda não deu opt-in para suas informações estarem disponíveis, inclusive para outros tipos de consulta, se você tem receio de informar as informações dos seus clientes, tire esse receio, porque, de fato, há uma proteção, o interesse do cadastro positivo não é disposição da vida do cidadão, ao contrário, é da gente fomentar o crescimento da economia. E aí, no próximo, gente, vou falar um pouquinho para vocês aquilo que eu tinha falado, onde o cadastro positivo já existe, né? Olha lá nos Estados Unidos, gente, consumidores com acesso ao financiamento, quando ele usa só a informação negativa, aprova 40%. Quando ele usa a informação negativa mais positiva, ele tem um crescimento de 89% na taxa de acesso a financiamentos dele. Ou seja, você consegue quase dobrar a sua operação de concessão de crédito aqui para um consumidor. Dar acesso a financiamento a quase o dobro das pessoas para as quais você dava. E dá uma olhada... segurança, né? Com segurança, então, né, isso Roseli? que eu ia falar, dá uma olhada abaixo na taxa de Esse aqui é a informação que a gente quer, viu, Roseli? Como é que a gente faz para vender mais com segurança num momento como esse? Olha a então, taxa de esse é inadimplência, Adriana. espetacular. A taxa, ao invés de crescer, você dobra as vendas e a taxa cai pela metade, quase, praticamente. Justamente, é dado excepcional. real do mercado dos Estados Unidos, tá? Vamos olhar próximo, por favor? No Egito, o que aconteceu? Olha lá, mais 136% no volume de crédito e menos 62% na inadimplência. Na Índia, o nível de declarações falsas caiu de 92% para 7%. Na Itália, a maior parte é PME, aqui a gente está falando de pessoa jurídica, né? Mais 83% de pessoas foram elegíveis a crédito nos bancos. A fonte aqui é o Banco Mundial, tá? Que, inclusive, trabalhou muito próximo da gente nesse projeto. Vamos lá, vamos olhar a China, né? Tivemos aí mais 25% de cartões de crédito ativos e mais 38% de limite. 59% de empréstimos, crescimento, 135% de financiamento de veículos. Perdão, eu falei China, mas não é Arábia Saudita, tá? Mas por que isso acontece, então? Próximo slide. Porque nós temos uma modelagem mais precisa e completa. Você consegue fazer um aumento na aprovação e na efetivação, você consegue estabelecer limites e parcelas mais adequadas, tem uma redução da taxa de inadimplência, diminui perdas, e o que nós estamos estimando, gente, para nosso país é que nós vamos ter mais de 20
milhões de pessoas que terão acesso a crédito graças ao cadastro positivo. Olha quantos clientes, e certamente a gente ainda não tem a previsão de número de empresas, mas certamente o número de empresas também é gigantesco. Vá rapidamente atrás desses 20 milhões, eles já estão por aí, eles já existem, esses consumidores. Utilize o cadastro positivo e vá até eles primeiro que o teu concorrente. E Como todos que nós estamos precisando, né, Roseli? Estamos precisando justamente disso nesse momento aqui. Quer dizer, para quem mais a gente pode vender? Né? E com segurança. Então, acho que aquele slide foi maravilhoso para que a gente possa mostrar, né, o quanto é importante a gente utilizar a metodologia para poder vender com segurança para mais gente. Quantas pessoas têm aí a capacidade de ter acesso a esse crédito que a gente não estava dando antes e que agora é possível dar esse crédito com segurança para esse número muito maior de pessoas, de consumidores, que são tão importantes nesse momento para nós. Então, um número aqui extremamente relevante para a gente levar em consideração para fazer com que a gente aumente as vendas com segurança, né, de não ter inadimplência nesse próximo momento aí que está por vir. Ô, Roseli, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Walter Yoshi, que está mandando um abraço para você, que ele está nos assistindo aqui Walter, também, que bom. né? Que foi o relator, diz que você teve um papel muito importante quando ele relator lá na Câmara Federal para aprovar esse projeto do cadastro positivo. Hoje ele é deputado federal, hoje ele está presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, né? Meu parceiro lá, e que eu sou parceira dele, na verdade, e é uma satisfação enorme poder saber que ele está aqui acompanhando a live conosco, porque está falando de um assunto que ele acompanha tão de perto e sabe o quanto isso pode mudar a vida do crédito no Brasil, como pode melhorar as vendas, a qualidade da venda também. Então, ele está mandando um abraço para você. Walter, que bom que você está, muito obrigada. Só tenho a agradecer o seu empenho e a sua devoção por esse projeto, por ter realmente entendido o quanto ele é importante para o nosso país. Muito obrigada, viu? Uma honra para a gente. E daí o Marcelo Campos Gonçalves, ele está dizendo assim, que a partir do momento que as empresas, majoritariamente do segmento financeiro, utilizarem as informações do cadastro positivo para a tomada de decisões, a concessão de crédito será feita de forma mais assertiva no quesito risco. Como que o consumidor pode utilizar essas informações para negociar taxas melhores com essas instituições? Então, daí é a pergunta que o Marcelo está fazendo, Roseli, para você. Tá. Marcelo, a gente está num processo de aprendizado, né? Todos nós, os concessores, os adquirentes. O que nós entendemos é que a cultura do cadastro positivo, quando implantada de uma forma ampla e restrita, vai gerar diminuição de taxas, sem dúvida, porque será saudável, inclusive, para o crescimento dos negócios. Para que o consumidor hoje possa negociar melhores taxas com a instituição, ele tem que passar por um processo antes. Aliás, eu vou fazer um convite a todos vocês. Vocês já fizeram a autoconsulta no nosso aplicativo? Depois eu vou deixar para vocês. Como é que você está, né? Os seus credores, as empresas das quais vocês compram, estão alimentando a informação no cadastro positivo? Porque vocês vão precisar solicitar para as fontes alimentarem os seus dados e, dessa forma, a sua informação positiva estar completa. E, nesse momento, sem dúvida nenhuma, quando você tem um score melhor e quando você tem uma abrangência de informações positivas efetiva de todos os seus fornecedores de crédito, a conversa com a instituição financeira, ela é muito favorável. E naturalmente, a facilidade na obtenção do crédito, na obtenção das melhores taxas acontece, tá? Então, realmente, o consumidor vai ser beneficiado. Talvez, Marcelo, querido Marcelo, né? Saudades de você. A gente ainda não veja esse benefício, porque falta ainda o varejo, né? Eu acredito que muitas das empresas que estão assistindo a gente ainda não estão mandando os seus próprios dados para o sistema. Então, é importante que mande, falta ainda a gente terminar as cargas para que a gente tenha uma informação
ampla e completa sobre os consumidores, mas, sem dúvida nenhuma, ele, de posse de suas informações, e ele pode se consultar no momento que ele quiser sobre o cadastro positivo, ele consegue negociar melhores taxas, sim. E consegue obter crédito muito mais rápido e muito mais fácil, tá? Vamos para a próxima tela, por favor. Só eu vou dar uma puladinha aqui, se vocês me permitirem, mas eu vou deixar a apresentação. Nós vamos formar um material para vocês poderem baixar depois. Eu vou até completar um pouquinho com características da lei, como ser uma fonte, que vocês já ficam com tudo completo, tá? Vamos passar para o próximo, por favor? Eu queria falar para vocês um pouquinho, porque eu dei exemplo para vocês de outros países. Aí vocês podem falar, mas isso funcionou lá na Índia, né? Nos Estados Unidos, na China, mas e aqui? Então, gente, olha aqui. A gente fez uma simulação, num caso de pessoa física, tá? Fizemos lá um ticket médio, um volume de operações, calculamos uma taxa de spread de 12% em média, uma inadimplência de 7% em média e uma taxa de recuperação de 30%. Fizemos a aplicação nessa carteira simulada das informações positivas, comparando com as informações negativas, usando essa referência da faixa azul, tá? Se a gente fosse tomar a decisão só com a informação negativa, teríamos uma receita de 11 milhões e 400. Quando a gente olha as informações positivas também para tomar a decisão, olha lá como a receita quase que dobra, gente. 21 milhões e 700. Ou seja, você está vendendo para o seu cliente, você está concedendo com informação negativa, você está obtendo um resultado de 100 mil. Se você usar a informação positiva, você pode chegar a 200 mil, por esse exemplo aqui. Nós estamos falando do mesmo público, tá? Estamos falando dos mesmos critérios, mas que você consegue ter uma aferição melhor do limite, uma aferição melhor do público que você aprova versus o negado. Então, o ganho na taxa de aprovação foi de 88,9%, mas dá uma olhada na inadimplência, gente. A inadimplência, mesmo você dobrando sua taxa de aprovação, ela cai menos 8%. Isso, por si só, já valeria para vocês adotarem o cadastro positivo, tá? Próximo slide, por favor. Ó, você viu, o número de novos aprovados, lá não precisa voltar, foi em torno de 162 mil. Quando a gente olha, né, essas informações, olhando aqui o modelo negativo, eu fiz alguns outros exemplos para vocês verificarem. Em todos os casos que a gente simulou, pessoal, há um ganho significativo. Os resultados são sempre superiores a percentuais consideráveis, sempre superiores a 50% de crescimento, se a gente quiser falar por baixo. Próximo slide, por favor. Quando a gente for falar, então, né, olha que coisa interessante aqui. Vamos olhar esse bloco de informação. Aqui, a gente não vai dar nenhuma informação aberta, vocês estão vendo? Vocês estão com o número? Média 12 meses, olha lá, parcelados, 151. Cartão de crédito, 32. Total comprometido, 183. Todas essas informações aqui são scores, tá? Então, você usa a média dos últimos 12 meses, a média dos últimos 30 dias e a média dos próximos 30 dias. Dá um clique, por favor, na tela. Quando você faz isso, o que a gente está falando aqui? No grau de comprometimento dessa informação, da pessoa dessa informação. Nós estamos dizendo a ela que ela, em pagamentos parcelados, ela tem um score 151. Aí eu vou lá na tabela. Na pontuação de 101 a 200, significa que ele tem parcelas de R$1.000 a R$2.000, tá? Então, ele paga, na média dos últimos 12 meses, esse valor. No cartão de crédito, cheque especial e outros, ele paga 32, então ele está entre 0 e R$1.000. Total comprometido dele, 183, que está naquela faixa do R$1.000 a R$2.000. Só com essa informação, gente, já dá para a gente tomar uma enormidade de decisões. Porque antes você não sabia quanto
estava comprometido de pagamentos mensais para quem você estava concedendo. Você não tinha ideia se você estava super ofertando ou sub-ofertando crédito para um indivíduo, tá? Nos últimos 30 dias, olha lá, o indicador dele 389, e nos próximos 30 dias, 388. Então, a gente vai lá na tabelinha, significa que ele contraiu nos últimos 30 dias entre 3.000 e 4.000, e para os próximos também, tá? Ah, mas como é que eu vou tratar essa informação? Vamos lá, mais um clique. Já clicou, né? Tem a questão da pontualidade. Olha lá o score da pontualidade dele, 678, ou seja, se a gente for lá na tabelinha, de 60% a 70% dos compromissos dele, ele paga em dia. Pagamento até 5 dias de atraso, 305. Eu vou lá na tabelinha, de 30% a 40% dos compromissos, ele paga com atraso de até 5 dias, mas ele paga. Pagamentos superiores a 5 dias de atraso, ele não tem nenhum. Então, Adri, você me perguntou assim, você falou uma coisa muito interessante. A pessoa que tem registro negativo vai ser prejudicada pelo positivo? A pessoa que atrasa vai ser prejudicada? Depende. Porque se ela for um bom pagador, e ela tiver aqui, nessa linha coloridinha, né, onde você vê, sai do verdinho para o vermelho, se ela tiver comportamentos de bom pagamento e poucos comportamentos de pagamento com atraso, isso vai influenciar na nota dela e ela vai ter uma nota melhor. Por quê? Porque ela tem muitos pagamentos em dia. Se ela for uma pessoa que contumazmente atrasa, certamente o score dela vai ser menor. Mas não é por causa do cadastro positivo que ela vai ser prejudicada, porque se ela atrasa contumazmente, se ela tem dívidas, hoje ela não consegue crédito. Às vezes, mesmo que ela tenha 2 registros de valor pequeno, por um desentendimento que ela teve com algum fornecedor, ou por outra razão, se atrapalhou, perdeu o emprego, ela não consegue crédito. E com o cadastro positivo, ela passa a ter a chance de conseguir esse crédito, concorda? Por isso que melhora a venda, melhora a possibilidade da gente ter mais pessoas para poder vender, né? A gente consegue dobrar aí o número de pessoas que a gente pode atender usando o cadastro positivo como referência. Perfeito. Excelente. Pessoal, super esclarecedor. Vamos rapidinho aqui para me conseguir. Então, aqui é um exemplo para vocês, tá? Um score de aprovação. Esse é o número que vocês vão receber. Pode ir clicando, por favor. Quando a gente der esse número, nós vamos dizer para você por que é o número que a gente dá e qual seria a decisão que a gente recomenda para que a empresa ou adote sobre a pessoa ou empresa baseada neste número, tá? Nesse caso, é uma informação de PF, e pode ir para o próximo. Aqui, vocês têm um exemplo de uma informação de PJ, onde a gente dá o farolzinho, inclusive, né? Se para esse score, em que posição de farol o consumidor, a empresa, nesse caso, estaria. Próximo, por favor, eu vou correr um pouquinho, aqui é só uma brincadeira para vocês, para o Walter, para o doutor Alfredo, para os meus amigos de luta aí. Esse é um recorte de um jornal de 1957, de uma reunião lá na associação. Eu não era nascida ainda, mas se falava assim, ó, criação em breve do cadastro de fregueses positivos. Então, o freguês, é isso. Freguês, veja quantos anos, né, pessoal? E aí, próximo, para finalizar essa apresentação, eu queria convidar vocês, mais um, por favor, para que vocês baixem o app do Consumidor Positivo, que a gente colocou à disposição, tanto na loja do Android, como na loja do iPhone, tá? Para vocês se consultarem. Vocês baixam, se vocês quiserem ler esse QR Code, depois a gente vai mandar na apresentação, mas vocês já podem entrar aí agora, é muito simples, é um software sensacional, eu me consulto tanto lá, porque eu fico encantada. Tem dicas, tem orientações, e a gente, nesse aplicativo, a gente está começando a trabalhar na cultura de score para a população, para que a população entenda como funciona esse sistema de pontuação, de notas, e também comece a compreender essa transição, né,
da decisão com negativo para a decisão com positivo. Pessoal, eu falei muito, né? Você vê que mesmo com roteiro... Não, porque eu também fico perguntando muito. Roseli, ó, tá aqui a CDL do Rio de Janeiro, tá? Associação Comercial de Registro, de Iracemápolis, a CDL de Porto Alegre, a Associação Comercial de Guarulhos, a Associação Comercial do Paraná, que eu já tinha falado, com a Sheila, a de Americana, a CDL do Rio de Janeiro, com o Manuel, a Associação Comercial de Jaguariúna, Associação Comercial aqui de Sumaré, de Olambra, entre diversos outros aqui, estou citando alguns dos amigos, o Ari Russo, que é nosso vice-presidente, também está nos assistindo. Então, muita gente aqui nos assistindo, mandando um abraço grande para você, né? E aqui agradecendo, porque acho que esse material ele serve para esclarecer todos os associados. E todo mundo que entrar aqui em contato querendo informação, sendo de outra região, que não sendo aqui da cidade de Campinas, nossa equipe aqui de Campinas vai pegar esse lead e vai mandar para a associação do local, porque a gente não pode fazer esse atendimento aqui, né? Então, a gente vai pegar esse lead e vai distribuir para a associação, para que a associação possa entrar em contato com esse cliente que queira usar o cadastro positivo, que queira mais informação. E daí eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo o Fernando. E o Fernando é o nosso gerente comercial aqui na Associação Comercial de Campinas, já foi também gerente geral na Associação de Sumaré, tem uma vida aí de SCPC também. A gente já brigou muito e agora a gente já é super parceiro, a gente disputava as coisas. Daí, quando a gente disputa muito, eu resolvo trazer para o meu lado, né? Para poder trabalhar a nosso favor. Então, hoje a gente está junto e o Fernando faz um trabalho sensacional. E como ele está o dia a dia aí, vivendo em contato com os associados, com muitas dúvidas, então eu convido ele para ele passar um pouco dessa experiência e das perguntas, dos principais questionamentos, aquilo que a gente vive no dia a dia aí, para que você possa até complementar com seus esclarecimentos, Roseli. Foi maravilhoso, está todo mundo aqui elogiando, dizendo que ajudou muito a esclarecer muita coisa, e assim, eu acho que não tem dúvida, mas eu acho que ainda as pessoas vão questionar, né, Fernando? Poxa, mas quanto eu vou pagar por isso? Né? Exatamente. Vale a pena? A gente está vendo que vale, porque diminui inadimplência, e muito. Diminuiu em 7, 8% inadimplência. E aumentou quase 90% aí o leque de possibilidades para você poder fazer a venda. Então, a gente já vê aí um retorno financeiro grande para o nosso associado, né, para o empresário que agora, a partir do dia 1º de junho, reabrindo, vamos precisar vender mais. Então, precisar começar a vender novamente, verdadeiramente seria isso, né? Vamos lá, Fernando. Adriana, bom dia, né, a você. Em nome de você, quero agradecer aí, né, o apoio de toda a equipe nossa aí da SIC que está promovendo a live hoje, falando de cadastro positivo. E quero, na pessoa da Roseli, né, agradecer a presença de todas as outras associações, os empresários, a equipe da Boa Vista, que está aí acompanhando a gente também na pessoa dos outros consultores. E só complementar o que vocês falaram, né? Eu acho que esse momento é um momento que as entidades vão ter que se unir e gerar oportunidades através de ações como essa que a SIC está fazendo, por premissas que nós temos, né, de contrato aí com as outras entidades, com a Boa Vista, facilita muito a gente centralizar todo mundo num evento como esse de hoje e depois fazer aí a divisão, né, dos contatos das empresas para que cada empresa fale com a associação comercial da sua cidade. Das dúvidas, acho que a Roseli foi muito esclarecedora aí com relação, né, aos questionamentos que surgem do cadastro positivo, mas eu queria deixar, assim, um case, né, que a gente passou aí semana passada, de uma empresa que estava fechando o contrato conosco de consulta de acerto essencial, a consulta negativa, já conhecida por todos, e eu tomei a liberdade, teve que fazer por videoconferência, né, dentro dessa realidade que a gente está hoje, e aí eu falei para ele, olha, posso fazer uma outra consulta aí no
no sistema, né, e mostrar para você na tela do mesmo cliente, ele falou, mas tem outro tipo de consulta? Eu falei, olha, além de ter, né, modalidades dentro da certa negativa, a gente tem uma consulta nova que está saindo no mercado, que é a consulta positiva. E eu guardei os números até para poder falar para vocês hoje. Na consulta Acerta Essencial normal, o cliente tinha um score de 517. E na consulta do Acerta Positivo, aí eu perguntei para ele, né, porque estava ali numa faixa meio amarelada, tal, eu falei, você vende para esse cliente? Ele falou, vou ter que fazer uma análise melhor. Eu falei, então vamos imaginar que a análise melhor seja essa. E aí fiz a consulta do cadastro positivo e o cliente aparece com um score de 868. E aí ele falou, nossa, mas aí eu sei que eu posso vender para esse cliente, não preciso fazer mais nenhuma análise. Eu falei, então, a diferença do cadastro positivo vai ser essa. E daqui para frente, o que vai valer é o comportamento do consumidor futuro, né? O comportamento do consumidor passado, ele conta. Mas o que importa para a empresa hoje é saber qual que é o grau, né, de comprometimento financeiro que esse cliente está tendo daqui para frente. Com isso em mãos, ele vai conseguir vender mais e vai conseguir vender melhor. Agora, Fernando, imagina se ele tivesse recusado esse cliente e o concorrente dele tivesse usando a informação do positivo. Exatamente. Ele teria perdido o cliente por falta de usar uma ferramenta que está à disposição dele. Concordo com você, Roseli. Então, fica aí o convite a todos, né? Os empresários que estão participando podem fazer aí o cadastro de vocês na nossa área aí de comentários, tem o linkzinho aí para vocês se cadastrarem. Os nossos consultores que estão aí, também quero agradecer a presença da nossa equipe comercial, né, da Gabriela, da Fernanda, da Maiara e da Silvana, que estão aí nessa fase ajudando demais a gente a atender as demandas dos empresários, e convidar o empresariado de Campinas e de região a vir para o cadastro positivo. Com certeza o cadastro vai contribuir, né, nas vendas de vocês aí nesse momento, principalmente. Fernando, acho que é importante agradecer a equipe da Boa Vista, que atende as associações comerciais aqui e que está aí acompanhando. Se você puder agradecer a cada um deles também. Quero sim, Adriana. Agradecer, né, na Boa Vista, a gente tem um suporte muito bom, não só da parte da Roseli, do Cambá, da Josi, né, de toda a equipe lá da Boa Vista, mas também do pessoal que está no dia a dia com a gente aqui na região, que no caso de Campinas é o Eberson, no caso de Amparo, né, das cidades ali mais para a região de Amparo é o Serginho, na região aqui de Americana, de Limeira, é o Paulo, e o Isídio que comanda essa turma toda, e não só, né, os 3 gerentes aqui da nossa regional, mas como outros gerentes no estado de São Paulo e de Minas Gerais também. Então, quero agradecer a presença deles e dizer que em breve nós vamos fazer mais lives dessas com mais gente participando, entendendo aí o cadastro positivo. Ou podemos repetir essa daqui, né? Mandar para os nossos associados, porque ela é muito esclarecedora. Acho que a Roseli, pelo know-how que ela tem, essa experiência fantástica aí, de uma didática espetacular, soube mostrar de forma tão simples o quanto isso pode fazer diferença, né? Eu acho que, nesse momento de retomada, eu acho que nada melhor do que aparatos, ferramentas que possam ajudar o empresário a poder vender mais para mais gente. Eu acho que essa análise de crédito que a Boa Vista oferece, através do cadastro positivo somado ao negativo, então eu acho que ela vai fazer grande diferença aí. Então, Roseli, maravilhoso. Queria que você complementasse aí, nós já estamos aqui há 1 hora falando, né? E a gente queria que você complementasse aí, dando assim as suas palavras finais, e ver se o Fernando tem mais alguma coisa a considerar também, para que a gente possa encerrar aqui a nossa live, que foi sensacional, super esclarecedora. E, Fernando, eu acho que as pessoas também perguntam muito se vale a pena o preço, se o preço está caro, se não está caro, se a Boa Vista tem um preço bacana nesse momento. Eu acho que era importante, porque o preço da Boa Vista é o preço que a gente acaba usando nas associações comerciais para vender, para passar para o nosso associado, né? Então,
Acho que era importante saber disso também, porque, no fim, a primeira pergunta do comerciante é essa, né? O empresário, quanto custa? Verdade. Além de quanto custa, é olhar o benefício que isso vai trazer, né? Então, acho que, Fernando, palavras finais, depois a Roseli para poder fazer o fechamento. Maravilha. Com relação a custo, eu acho que eu vou um pouco nessa linha do que a Roseli falou, né? Eu acho que tudo a gente tem que analisar custo e valor, né? O que isso está me trazendo de benefício e, obviamente, que pelo fato da consulta positiva trazer alguns benefícios a mais, a gente acaba tendo um custo, né, um pouco maior aí, um valor, um custo um pouco maior. Mas é legal falar que como esse mercado de cadastro positivo ele está muito novo, os birôs também estão se ajustando, né? E a Boa Vista acompanha isso muito de perto e está já criando condições diferenciadas, né, para que o mercado possa iniciar o consumo do cadastro positivo. Aqui em Campinas, a gente recebeu, através aí do Emerson, né, que é o nosso gerente, uma condição já especial para as consultas de acerta essencial positiva, que os nossos consultores vão estar entrando em contato aí com os empresários para poder passar, e que vai possibilitar já um primeiro passo do empresário, né, em fazendo a consulta do consumidor com custo bem pequeno, né, diferente da consulta acerta essencial negativa, né, que a gente conhece. A acerta essencial positiva vai ter um custo um pouquinho só acima e vai dar a possibilidade do pessoal, né, tá aproveitando aí a consulta e conhecendo o produto. A gente tem condições também, né, de fazer degustações para os empresários, né? Olha, eu quero ver como é que essa consulta funciona. Então, é só chamar a gente aqui na SIC, que a gente faz aí uma videoconferência, ou a partir da semana que vem, né, aí com as novas normativas de governo, a gente já vai poder passar a fazer algumas visitas, e a gente vai na empresa de vocês para poder apresentar esse cadastro positivo. Mas, com certeza, o valor é muito maior do que o custo, eu tenho certeza disso. A hora que a gente apresentar a consulta para o empresário, ele vai conseguir enxergar isso e fazer essa migração. Então, viu, Roseli, de últimas perguntas, o pessoal quer saber se na consulta positiva é possível ver os dados da negativa também. Então, daí, para fechar, e além de Campinas, né, Fernando? Dá para também, qualquer uma das associações comerciais podem fazer esse atendimento. Você está falando aqui por Campinas, mas a gente está falando em termos genéricos, porque Sim. Todas as associações estão habilitadas para fazerem esse atendimento dessa forma aí. Com Tanto certeza. As associações como os nossos parceiros que estão presentes em outros estados, então procurem Exato. A entidade ligada à Boa Vista na sua região, né? Todas elas habilitadas, todos nós somos um time, uma grande rede em favor do empresariado brasileiro. Eu vou responder essa pergunta do restritivo. De fato, no relatório, inclusive, que o Fernando cita, né, que é o Acerta Essencial Positivo, você vai continuar recebendo todas as informações restritivas e mais os scores positivos. Então, a informação restritiva foi aquilo que eu disse, ela ainda é muito importante, ela deve ser considerada, e nós, dentro da formulação dos nossos dados, também consideramos. A gente, não existe, assim, uma separação, né, na hora que a gente faz uma avaliação, uma recomendação, só do positivo ou só do negativo. No composto da informação positiva, nós estamos tendo uma visão que a gente chama 360 graus do cliente. E essa pergunta é importante, gente, porque vocês sabem, nós, por causa das medidas de contingência do Covid-19, existem várias iniciativas em andamento, né, de não poder protestar, de não poder registrar. A própria Boa Vista e outros birôs ampliaram o prazo para a inclusão nos bancos de dados. Então, o cadastro positivo, ele acaba sendo, nesse momento, inclusive, que nós estamos meio cego com relação a quem está cumprindo e não cumprindo o pagamento, um elemento importante para você poder dizer como o teu cliente está se comportando e ele não ficar contraindo muito crédito em outros lugares para depois ele entrar em dificuldades e insolvência, tá? Então, eu vou deixar a instrução, eu vou ler todos os recados que vocês me mandaram, eu vou dedicar foi muita coisa, chegou muito legal, né?
vou dedicar algumas horas para isso, mas a gente vai, talvez, Adriana, se você me permitir, mandar uma instrução de como eles se tornam fonte, porque também é importante registrar. Lembram lá no comprometimento mensal de fatura? Se você registra que ele tem uma dívida com você, aquele número sobe. Então, outro que vai analisar, vai pensar, vai considerar se concede ou não. Se ele não sabe que você está concedendo, ele entende que ele pode conceder. E começa, então, a super ofertar crédito, e aí não é bom, porque depois ninguém recebe, tá? Por isso que o cadastro positivo tem que funcionar na sua plenitude. Você tem que cadastrar suas fontes, informar seus clientes e também consultar, ok? E muito obrigada, pessoal. Peço desculpas, falei demais. Foi a nossa primeira, né? Eu me programei para falar meia hora, falei 50 minutos, estou envergonhada, mas é porque eu também fui interrompendo, imagina. Foi ótimo. O tema é bom. Roseli, os empresários que querem ter acesso aí, ó, a todo o material, é só clicar no link que está nos comentários no Facebook, né? Tem um link ali, e daí o pessoal vai ter acesso ao material. É isso, né, Fernando? Exatamente, Adriana. Queria mais uma vez agradecer a Roseli, agradecer a Adriana aí pela iniciativa da SIC, né, em contribuir como vice-presidente da regional aí com as cidades da regional, a participação de todos, né, a gente teve participação aí de outros estados, quero deixar aqui registrado, e dizer que a SIC está aqui à disposição sempre que os empresários e as nossas associações, né, co-irmãs aí precisarem da gente. Um grande abraço, Roseli, obrigado pela apresentação, foi muito esclarecedora. Obrigado, Adriana. Obrigada, viu? E é isso, né? E é isso, né, Roseli? Essa é a nossa essência. E a gente tem, a Associação Comercial tem essa essência de estar sempre preocupada em ver de que forma a gente ajuda o empresário e, obviamente, o empresário a vender mais o seu serviço, vender mais os seus produtos e vender de forma segura, com transparência, trazendo resultados, e as associações comerciais estão aí com essa energia. Nosso presidente da FACESP tem feito um trabalho maravilhoso aí, nos representando também no governo estadual, e eu acho que mais do que qualquer coisa, agora a gente tem um compromisso também que nós assumimos aqui no estado de São Paulo, das associações comerciais contribuírem aí para a orientação de todos os protocolos e diretrizes que o governo está aí solicitando para as empresas seguirem, para que a gente, dessa fase que a gente está entrando agora, a partir do dia 1º de junho, a gente possa progredir, passar para as próximas fases e sairmos dessa situação que a gente se encontra nesse momento. Então, eu acho que essa nossa live de hoje traz aí uma nova possibilidade, que já estava aí, mas muita gente não conhecia, não sabia como usar. Eu acho que hoje ficou muito claro. Então, super obrigada, Roseli. Obrigada pela sua amizade de sempre. Você é muito querida por todos. E você, com a sua capacidade, disponibilidade de estar contribuindo aqui para tanta gente, para esclarecer como que a gente faz para usar cadastro positivo e para vender mais. Porque acho que esse é sempre o mote aí de todos nós. É como que a gente faz para vender mais. Tá bom? Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada, parabéns. Muito obrigada mesmo. Obrigada, abraço, Fernando, obrigada a toda a equipe nossa aí que contribuiu para que isso acontecesse. Um ótimo dia para todos, estamos todos aí esperando a segunda-feira chegar para que a gente reabra aí grande parte do comércio, então estamos muito animados para que isso possa acontecer tão logo. Então, quero desejar aí boa sorte, muita saúde para cada um de nós e muita responsabilidade para que a gente, cada um de nós, sejamos aí o diferencial para ajudarmos aí a cumprir esses protocolos que são tão importantes para que a gente tenha aí uma reabertura com responsabilidade. Então, muito obrigada, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.